Para quem chegou depois, nós fizemos uso da palavra de Deus no livro dos Juízes de Israel, capítulo de número 6, e alguns versículos. Os irmãos recordam quais foram os versículos? Versículo número 11 e o versículo número 12, para quem chegou depois. Eu vou refazer a leitura, porque minha versão é diferente, mas para que todos tenham o mesmo entendimento. Só um segundo, porque minha Bíblia resolveu fechar. Amém, irmãos? Juízes, capítulo 6, versículo 11 e 12. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. A primeira leitura que nós fizemos, a igreja profetizou para a igreja, atrelada a essa leitura que foi considerada a primeira leitura da manhã. E naquele momento nós profetizamos, dizendo que você é um homem valente, que você, ou a senhora, ou o senhor, são homens e mulheres valentes. Como não tinham as crianças também são valorosas diante de Deus. Amém? E aí Deus colocou um negócio no meu coração, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês. E eu precisei ir lá no fundo. Quando eu voltei, Deus continuou ministrando algo na minha alma. E eu quero compartilhar com os irmãos. Primeira coisa, os juízes que estão colocados aqui, eles não têm a característica judicial dos nossos dias de avaliar as causas. Claro que quando nós olhamos Moisés escolhendo 70, vem essas questões, mas no livro de Juízes, especificadamente, vem a função de libertador, de salvador, daquele que guerreia as guerras de Deus em favor do seu povo. Só que todas as vezes que nós vemos o povo de Israel em apuros, no livro de Juízes especialmente, a questão magna, máxima, mais alta dessa situação se chama pecado. Todas as vezes que o povo deu as costas para o seu Deus, renegou a sua palavra, que estava contida nos 5 livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Deuteronômio, mais o registro de Josué, todas as vezes que o povo deu as costas para Deus, Deus permitiu que inimigos se levantassem contra o povo. E o que me chama a atenção dentro dessa passagem bíblica, do capítulo 6, é que esses inimigos que estão aqui agora, mantendo o povo de Israel cativo dentro da sua terra, não é no Egito, não é na Babilônia, não é na Síria, não é no território de Edom, é dentro de casa. São parentes deles, amalequitas, que derivam de Esaú, e aí tem uma mistura com Ismael, filho de Abraão, midianitas, que descendem de Abraão através da sua concubina chamada Quetura ou Setura, e direta ou indiretamente, esses parentes se levantam para trazer o caos para o povo de Israel. No texto bíblico, a partir do capítulo 6, versículo 1 em diante, está dizendo que eles foram tão empobrecidos por causa desses homens e entraram em isolamento social. Eles foram tão oprimidos pelos amalequitas e pelos midianitas que eles fizeram casas, buracos nas rochas, em cavernas, para se esconderem, se ocultarem dos inimigos da nação. Mas, repito, não eram os amalequitas, os midianitas, os maiores inimigos do povo de Israel.
Os maiores inimigos do povo de Israel era o próprio povo de Israel, trazendo para nós os maiores inimigos que nós temos nos nossos dias. Não são demônios, não é Satanás, porque a única pessoa na face da terra que pode te separar de Deus é você mesmo. Quer que eu dê um exemplo prático? Jó viveu tudo que alguém em extremo sofrimento poderia viver, mas com todo o sofrimento o diabo não conseguiu separar Jó de Deus. A única pessoa que poderia separar Jó de Deus era ele mesmo, porque a mulher dele diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Os seus amigos querem que ele confesse algo que ele não tinha cometido, e Jó está sofrendo de pânico, de síndrome de depressão, está sofrendo de tantas coisas, tantas enfermidades, não pode se alimentar, não pode comer, não sabe quem é que levava a comida para ele, a água para ele, está isolado no meio do monturo, fora da cidade, sofrendo e gemendo, tendo pesadelos quando vai dormir, tendo visões tenebrosas por estar acordado, mas hora nenhuma o diabo diz que você não vai servir a Deus. O diabo fazia isso, mas Jó, com todas as suas queixas, para mostrar que Jó era ser humano igual a eu e você, ficou fiel. Quando nós olhamos o livro de Romanos, capítulo número 8, quando Paulo está falando com o pessoal, com os cristãos lá em Roma, ele diz assim: nada nos separará do amor de Deus. A morte não separa do amor de Deus. A tribulação não separa do amor de Deus. A fome não nos separa do amor de Deus. A tristeza não nos separa do amor de Deus. A espada, a nudez, ele vai elencando, detalhando, numerando coisas que poderiam separar o homem do amor de Deus. Mas o crente fiel não é separado por essas coisas. Mas na lista paulina existe uma coisa que ele não colocou. Existe uma coisa que nos separa de Deus. E essa coisa se chama pecado. O pecado nos separa de Deus. Mas a morte, nem Satanás tem esse poder de fazer isso. Ele pode te induzir, ele pode sugerir, ele pode te tentar direcionar, mas a decisão é sua. E qual é o inimigo que nós temos maior do que o diabo? É a nossa velha natureza. Eu durmo com ela, eu acordo com ela, eu posso estar aqui pregando e pecando ao mesmo tempo. Eu posso estar num culto de oração, de avivamento, o Espírito Santo está sendo derramado e eu pecar nesse lugar. Quer que eu dê um exemplo prático? Adão pecou no lugar mais santo do mundo, o Éden, onde Deus se reunia com eles, que era o paraíso e era o céu. Para o homem, o paraíso. Satanás pecou no lugar mais sagrado e santo do mundo, os céus, diante de Deus. Antes de Satanás colocar no seu coração um ser superior a Deus, não existia pecado. Então, o meu eu caído, deteriorado, destruído, tem a capacidade de me induzir a pecar contra o Senhor e perder a presença do Senhor. Por que eu estou fazendo essa abertura, irmãos? Pelo texto que nós lemos, parece que está acontecendo aqui com os midianitas, com os israelitas, gratuito, e não é, irmãos. Não é gratuito. Eles vão vacilando, dando as costas para o Senhor. O Brasil vai vacilando, dando as costas para Deus. A igreja está vacilando, dando as costas para o Senhor. O mundo está jazendo no maligno e os seus poderes estão confluindo para um grande caos. E Deus, na sua misericórdia, na sua benevolência, na sua benignidade, tem tolerado. Mas as coisas que têm acontecido nos últimos dias, que a Bíblia chama que é o aumentar da iniquidade e o esfriamento do amor, tem chegado às alturas de tal forma que pior do que Sodoma e Gomorra, pior do que Nínive, pior do que os israelitas lá quando são levados cativos para a Babilônia, nós estamos vivendo não apenas em um local, mas em todo o mundo. E aí se cumpre o que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Eu quero dar uma pausa aqui para os irmãos para dizer que eu tenho uma mensagem que Deus me deu, está na internet, já preguei algumas vezes a mensagem, e o tema da mensagem é Jerubaal.
Porque o nome Jerubbaal, que é o nome que é dado a Gideão, por destruir o altar do seu pai, que servia a Baal dentro de Israel. Olha que absurdo, irmãos. Gente dentro da casa de Deus, da casa de Israel, servindo a outro Deus. E aí Deus chama Gideão, faz a proposta para ele, para servir ao Senhor. Versículos 11. Então veio o anjo do Senhor. E aí tem uma coisa interessante que eu vou adiantar para os irmãos, que talvez o tempo não permita, é que isto aqui é uma tipologia, é um exemplo, é um modelo, é uma amostra daquilo que Jesus é e daquilo que Jesus fez. O povo está sofrendo por causa da maldição do pecado. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Jerubbaal significa aquele que contende com Baal. Isso acontece porque as pessoas querem matar Gideão. E seu pai sai e diz assim: olha, se Baal é Deus, que Baal contenda com ele, mas nenhum de vocês tocará a mão nele. E é interessante o paralelismo. Quando eu fui ali e voltei, o Espírito Santo trouxe um negócio muito sério no meu coração. É que o nome Gideão significa lenhador. O nome Gideão significa lenhador. É o quê? É rachador de lenha. Trazendo para nossos dias, é um cortador de madeira. Não é isso? Vamos dar um pulo lá para frente no Novo Testamento. Vamos descobrir que José, marido de Maria, era carpinteiro. Depois que José morre, Jesus assume a função da carpintaria para manter a sua família. Gideão é rachador de madeira e Jesus trabalha com madeira para alimentar a sua casa. Percebe que existe algo semelhante? Que nada na Bíblia está escrito por acaso. Gideão é chamado de Jerubbaal, aquele que contende com Baal. E Jesus é aquele que bateu de frente com Satanás para desfazer as suas obras e resgatar um povo para morar no céu. Semelhante aos israelitas somos nós. Nós estávamos cativos, foragidos, excluídos, escondidos, lacrados em cavernas, sem esperança, sem expectativa. Eles estavam passando fome, eles estavam sofrendo, sendo atribulados dentro da sua terra. E nós também, irmãos. Mas um dia desse, Deus do alto céus olhou assim e disse: não. 7 anos se passaram dentro desse texto aqui. Eu disse: não, está na hora de que eu me levante, porque este povo não tem como se libertar sozinho. Eu vou levantar alguém que vai representar o meu filho, aquilo que ele vai fazer lá na frente. E aí Deus levanta um homem chamado lenhador para representar o carpinteiro de Nazaré. Aleluia. Aí Deus levanta, todos me ouvem, alguém para contender com Baal, já que Baal é um representante, um agente de Satanás, para que Jesus se manifestasse lá no Novo Testamento para desfazer as obras do adversário, as obras do caluniador, as obras do acusador, as obras de Satanás. E aí, as semelhanças, irmãos, ou a tipologia, aquilo que Gideão representa, e o real, que é o antitipo, que é Jesus, vai acontecendo nesse texto. Olha que coisa maravilhosa, versículo de número 11. Veio o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, no texto bíblico, especialmente no Antigo Testamento, é uma representação de Jesus. Alguém atribui o anjo do Senhor, por favor, não confundir com Miguel, porque Miguel tem nome, e por ter nome ele não pode ser Jesus, como uma certa seita anda dizendo, vou logo discordar. Mas o anjo do Senhor é um tipo de teofania, Deus, e
epifania, aparição. É Jesus antes de ser encarnado através do ventre de Maria, se manifestando para mostrar para os homens que Ele sempre foi, Ele sempre é e Ele sempre será. Como está lá em João capítulo 1, no princípio era a palavra estava com Deus, mas a palavra é Deus. É Deus. E aí, a aparição de Jesus no Antigo Testamento. Por que não aparece o nome de Jesus? Porque o nome de Jesus está associado a mim e a você. O nome dele no céu não é Jesus. Que os irmãos saibam disso. O nome dele no céu não é Jesus. Jesus é o nome que Deus manda do céu para a terra, através da boca de Gabriel, diz assim: olha, e porás o nome dele. Por quê? Por quê, irmãos? Porque salvará o seu povo dos seus pecados. Não tem pecador no céu não, irmãos. Quem pecou foi lançado da terra abaixo é Satanás. Agora os pecadores redimidos aqui da igreja vão morar no céu com Jesus para todo sempre. Porque o nome de Jesus significa Jeová, Yahvé, Jeová é salvação, irmãos. É o mesmo nome de Josué, Yehoshua. Jeová é salvação. Anjos não precisam de salvação, porque estão salvos. Os demônios não precisam de salvação, porque eles já estão condenados. Mas eu e você precisamos de Jesus para morar no céu. É por isso que estamos aqui nesta manhã participando de uma ceia, dizendo que nós temos comunhão uns com os outros, com nós mesmos e com Deus e com a igreja, irmãos. O nome de Jesus está aqui dizendo assim: olha, para o que você precisar, eu sou a salvação. Porque salvação no texto bíblico está relacionado ao Antigo Testamento com escravidão, com enfermidades, com morte, com cativeiro. E para essas coisas Jesus se manifestou, porque Ele foi ferido e oprimido pelas nossas doenças e enfermidades. Isaías 53. Mas o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz estava, e pelas suas pisaduras nós fomos. Isso era salvação também no Antigo Testamento. Nós olhamos Ezequias, rei Ezequias, a operação de Deus fazendo regredir o tempo, o relógio de Acais, e gerando a cura através de uma parte de figo por Isaías. Era a salvação que ele precisava. Eu quero te dizer uma coisa: o mesmo Espírito que usou aqueles homens do passado, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, Ele está aqui para usar vocês, meus irmãos. Vocês são privilegiados, porque nós temos as revelações que eles não têm. Eles tinham os flashes e a história ia acontecendo. Nós temos toda a Bíblia na mão. E perdoa a sinceridade como filhos, orar diante de Deus, reivindicando os dons espirituais, reivindicando a manifestação da glória de Deus, rogando ao Senhor que entre com providência em relação a esta crise que nós estamos vivendo, mundial. Esse caos que está sendo inserido, impetrado, empurrado de goela abaixo para nós, irmãos. O nosso Deus não perdeu o controle deste mundo, não. Basta você clamar. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, irmãos. Ele não mudou. Ele permanece fiel. Ainda que eu seja infiel, Ele continua sendo fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ele permanece fiel, irmãos. E aí o texto bíblico diz assim: o anjo do Senhor, a aparição de Jesus antes da encarnação, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, e pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Olha que coisa propícia para esta manhã. Malhando o trigo no lagar, tirando a palha do trigo dentro de um lugar apertado e profundo. Esse lagar aqui é diferente de alguns que nós vemos nos nossos dias, como um lugar rasteiro e as pessoas entram para pisar. Este lagar é como se fosse uma caixa alta, com uma determinada metragem, e aí as pessoas iam colocando ali as uvas em cima, e eles começavam, daqui a pouco eu vou ter um mistério, eles começavam
a pisar. Aí quando Jesus chama Gideão de varão valoroso, é porque não existia mais ninguém fazendo isso. Oh, glória. Deus conta com você no meio desse caos para se levantar e malhar, e pisar, e malhar trigo no lagar. Eu não sei como é que ele conseguia bater no trigo, irmãos, porque tem um problema. Bater no trigo durante a noite. Já percebeu em sua casa, quando tem um trigo em casa à noite, o que acontece? Parece um carro de som, não? Imagina ele sozinho naquele lugar, sem essa poluição que nós temos, poluição sonora de veículos, de sons, de festas, iluminação elétrica que reduz a nossa capacidade de enxergar à noite. Eu não sei como é que ele conseguia fazer, bater no trigo, gerar aquele ruído e os inimigos não ouvirem e nem ele ser denunciado. Nenhum diz assim: você é louco, rapaz? Você é maluco? Você está fazendo isso, eles vão ouvir atrás da gente. Então, detalhe, irmãos, era o período da colheita. Isso aqui era o período da colheita. Sabe o que acontece? Antes de amadurecer, Gideão se antecipa para tirar o trigo, para que os marginais, para que os amalequitas, para que os midianitas não roubassem aquele material. Sabe quantos de Israel fizeram isso naquele dia? Sabe quantos? Sabe quantos? Sabe quantos? Só Gideão. Deus conta com você, Gideão. Para alguns é loucura, mas para Deus e com Deus é maioria. Deus conta com você. Deus conta com você. Se fulano não quer fazer, Deus te chamou, você faz. Se fulano não quer ir, mas Deus te chamou, você vai. Se Deus te escolheu para uma obra, é você que vai executá-la. Ao trabalho, Ele mexe com o seu trabalho. A família, Deus mexe com a família. É a escola, Deus mexe com a escola, mas você vai. É melhor você ir antes que Ele mexa. É melhor você se mobilizar antes que Ele tire. Faça. Corra. Aleluia. Anuncie. Eu sei que com isso tudo vem as perseguições quando a gente se levanta para fazer a obra de Deus. Mas o Deus que me mandou vir aqui, falou comigo pela manhã através de uma música desse glória. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu nunca te deixei só. Eu nunca te deixei só. Irmãos, que coisa interessante. Trigo no lugar da uva. Vou piorar a situação. Os grãos do trigo no lugar do vinho. Onde deveria se moer o vinho, pisar, no caso, no vinho, nas uvas, para gerar o mosto, que é o suco, sem ser fermentado, para não ter teor alcoólico. Antes que isso acontecesse, Gideão está no lugar do vinho, moendo, ou limpando, ou retirando os grãos do trigo. Irmãos, existem coisas que Deus vai mandar você para fazer, que serão lugares impróprios. Aqui não pode, aqui não dá. Aqui, não, como é que você vai falar com aquele prefeito? Como é que você vai falar, vou piorar a situação, está doendo em mim mesmo. Como é que você vai falar do amor que Deus para Rui Costa? Você vai falar para aquela pessoa da sua vizinhança que não comunga da sua fé, não simpatiza com você. Mas quando Deus chamou Gideão, e outra coisa, eu não sei nem se Deus chamou, não. O texto bíblico não diz que Deus chamou Gideão, não. O texto bíblico diz que Jesus, na teofania do anjo do Senhor, olhou para ele e disse: olha, você tem gado, você é capaz, Aleluia. você é corajoso, você é corajosa, você é valente, você é valente, você é forte. Aí ele diz assim, versículo 12: o Senhor é contigo. Aí, direto ou indiretamente, está dizendo assim: você só é forte porque o Senhor é com você, igreja. O Senhor é contigo. Versículo 12: o Senhor é contigo. E ele completa:
força. É claro que Gideão está vivendo um período de epidemia. Está isolado, aflito. Você não vê o pai mandando, você não vê nome de servos. O texto bíblico não diz que ele está acompanhado, provavelmente deveria estar. Você não vê mais ninguém, mas é igual a oração. Muitas vezes é só você e Deus. Muitas vezes é só você e Deus. Está numa guerra travada, irmãos. Sabe, uma multidão, porque a Bíblia diz aqui, o texto bíblico, que parecia como se fossem gafanhotos sobre um campo. Mas você e Deus se tornam maioria. Se tornam maioria. E aí o que acontece, irmãos? A palavra lagar, no hebraico, significa gate ou get. E o nome lagar significa prensa. Então o que estava dizendo? Que colocavam as uvas dentro daquele espaço e alguém ia colocando pesos. Vai colocando peso. Quanto mais o peso vai descendo sobre as uvas, o suco vai saindo. Está me ouvindo, irmãos? O suco vai saindo. Glória a Deus. E as uvas vão sendo retiradas do seu sumo e sobrando o seu bagaço. Lagar significa gate, prensa. E quando nós paramos para olhar a ideia das uvas, da prensa, daquilo que sai da uva, saiu o suco, o vinho, sai o vinho. E aí quando sai o vinho, irmãos, o vinho na Bíblia tem pelo menos duas representações possíveis. Uma representa um momento de comunhão, um momento de alegria. Aí alguém falava no texto bíblico, se tivesse alguém muito angustiado, desse-lhe vinho para que ele bebesse e esquecesse das suas angústias. Então o vinho está associado a momentos de confraternização, momentos de alegria, que é de exemplo prático. O primeiro milagre de Jesus no Novo Testamento foi feito em um casamento, porque faltou o vinho. Faltou o vinho. Só que o vinho também representa uma coisa importantíssima. O vinho representa o sangue, irmãos. O vinho representa o sangue. E aí eu fico feliz porque se a gente parar para olhar o texto bíblico, ler a Bíblia e mastigar a Bíblia, você jamais será enganado por esses hereges sentados nos púlpitos pregando um falso evangelho. Falsos mestres, falsos pastores, falsos doutores, que chegam ao ponto de dizer assim: olha, a Bíblia precisa ser atualizada. Se olhar para o texto bíblico, olhar para a Bíblia, você comer a Bíblia pela manhã, pela tarde e pela noite, vai chegar uma hora e dizer assim: olha, a Bíblia está me dizendo, e entre você, doutor, entre você e a Bíblia, eu fico com a palavra de Deus. Eu ficarei com a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, no dia da ceia, que ele vai instituir a ceia, ele pega o pão e ele pega o vinho. O pão, ele diz, o pão de trigo, e o vinho, o suco da uva. Ele pega os dois e diz aqui: o pão de trigo malhado por Gideão, para ficar mais claro. Ele diz assim: olha, este aqui, depois de ser malhado, esmagado, Isaías 53, moído, preparado com água, com azeite, com leite, sem fermento, agora representa o meu corpo. Este suco que está aqui, o vinho que foi colocado no lagar, na prensa, apertado, tirado o seu suco, a partir de agora representa o meu sangue.
Vocês não estão entendendo que a Bíblia está encadeada, irmãos? Estão conseguindo entender? Que na ceia do Senhor, o vinho e o pão estavam juntos, como o trigo estava no lagar, irmãos? Vocês conseguem entender isso? Estavam juntos, agora diante do Cordeiro. Eu quero encerrar essa mensagem, para a gente passar para o cerimonial da ceia. Me dê só mais 5 minutos da ceia, para dizer uma coisa interessante. É que a palavra Gad, que significa lagar no hebraico, na sua tradução sai lugar de julgamento. Lagar significa lugar de juízo. Lagar significa lugar de sentença. Naquele dia que Gideão estava pisando o lagar, ele diz assim: olha, eu vou cumprir o que falei, eu vou agir com justiça e vou agir com juízo contra os meus inimigos. Eu vou pisar, eu vou pisar, eu vou pisar. Para sair vinho não, vai sair sangue, vai sair sangue. Vocês pensam que eu estou inventando isso? Não, irmãos, pelo amor de Deus. Se eu estivesse inventando isso aqui, da minha cabeça, eu estava totalmente alucinado. Isaías 63, versículo de número 1, parte B, versículo de número 2 e versículo de número 3, parte A. Vou repetir para você anotar ou abrir a Bíblia. Isaías 63, versículo 1, 2 e 3. Quem é este que vem de Edom, de Bozrá, com vestes tintas de suco de uva? Aí o profeta questiona, ou alguém questiona este que está vindo: por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como daquele que pisa no lagar? Oh, Jesus. Porque as tuas vestes estão banhadas, semelhante àquele Gideão que pisa no lagar. Isso é Jesus, irmãos. E aí o versículo 3, parte A. Gideão está com quem? Gideão está com quem? Está com alguém? O texto mostra que ele está sozinho. Isaías, antes de Jesus nascer, há quase 700 anos atrás, do nascimento de Jesus, diz: eu sozinho pisei no lagar dos povos e ninguém ouve comigo. Percebam que aquilo que Gideão fazia lá era vinho, mas o lagar que está sendo dito aqui por Isaías agora são as nações. São as nações, os povos. São os rebeldes. São aqueles que se rebelaram, inclusive dentro da igreja. Cantam muito, pregam muito, tocam muito, mas são blasfemos e estão fora da presença de Deus. E Deus conhece os seus Gideões. Deus conhece a sua igreja. Não precisa ninguém falar de nada de teu respeito ou meu respeito, porque Ele tudo sabe. Ele tudo vê. Ele sabe quem vai participar da ceia em pecado, mas Ele sabe quem vai participar da ceia em plena comunhão com o Espírito Santo. Ele sabe. Não precisa apontar o dedo para você não, porque Ele sabe. E aí tem uma coisa maravilhosa. Hoje é manhã de concerto. Hoje é manhã de renovar a aliança. Hoje é manhã de pedir perdão. Hoje é manhã de se reconciliar com o seu irmão. Hoje é manhã de mudança. Hoje é manhã de restauração espiritual. Não quero concluir a mensagem. Não quero concluir de forma ruim, não. Se você olhar o texto bíblico que nós lemos, do versículo 1, que nós não lemos em diante,
diz que eles ficaram nesta crise por 7 anos. Ao 7º ano da crise, o próprio Deus, porque isso não vem de nós, vem de Deus, incita Gideão para que Gideão vá malhar trigo no lagar para se cumprir uma característica de Jesus, de ser libertador, salvador, redentor, aquele que compra alguém no mercado de escravos, aquele que paga a dívida, como está lá no Novo Testamento, quando ele diz está consumado, que em grego é tetelestai, e o significado é a dívida foi paga. Foi paga. Eu não devo nada para o diabo, nem você também. Nem você também não deve. A nossa dívida era com Deus. É por isso que dá tempo da gente se consertar ainda, irmãos. Ainda desta manhã. Porque se fosse com o diabo não estava perdido, mas com Deus, em Deus ainda há misericórdia, a compaixão. Eu não posso ser negligente com a minha própria salvação, não, irmãos. Quanto mais para os outros, né? Não posso, irmãos. E aí eu quero encerrar, para os irmãos entenderem. Nós pegamos um texto do Antigo Testamento, para ser mais usado em Juízes, outro texto em Isaías. Eu quero encerrar com Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 13, e o versículo de número 15, parte B de Apocalipse. 19 e 13. Deixa eu abrir minha Bíblia. Se eu consigo abrir. Apocalipse é só fechar a Bíblia e voltar. É o último livro. É claro que alguns têm. Está perdido? Passou a Bíblia? Por vez a sua mesmo. Obrigado, meu irmão Paulo. Agora você tem o nome dele. 19, versículo 13. Vou partir do versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele é fiel. Ele é fiel. Nele não há mentira, ele é fiel. Fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Versículo 12. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a cabeça trazia muitas diademas, coroa bem ornamentada com joias. Tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de vinho. Salpicado de... Percebeu que a cultura hebraica está aqui dentro? Já que lagar significa prensa, lugar do juízo. Agora no capítulo 19 de Apocalipse está dizendo que Jesus vai agir assim com todos aqueles que não aceitaram ele, passarão pela grande tribulação e serão agora esmagados como uma uva que é esmagada no lagar. Só concluindo, estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é, quem está com a Bíblia aberta, seu nome é, tá, o texto bíblico, irmão, seu nome é, está aí no versículo 12, no final, seu nome é a palavra, no versículo 13, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz tudo, irmãos. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. E aí eu encerro agora, irmãos, em nome de Jesus. Eu convido o pastor para prosseguir. Apenas com uma coisa: Jesus, ele pisa o lagar, o juízo de Deus. É ele que vai concluir 7 anos de perseguição de Israel. Aí vem 7 anos de tribulação, onde Jesus está pisando o lagar. Mas antes de Jesus pisar o lagar,
Jesus foi para um lugar chamado Monte das Oliveiras, em um local chamado de Jardim do Getsemane. Getsemane, ou Gat-Chamani, significa Gate, prensa, e Chamani significa das azeitonas. Jesus foi moído, como disse 53, prensado, para a gente, glória, para a gente, a nossa visão de Pedro, de João e de Tiago, que estavam próximos de Jesus, saía sangue. Mas no reino espiritual, quando Jesus, a oliveira verdadeira, era espremida das suas azeitonas, saía óleo, saía azeite. Porque Getsemane é isso, é a prensa da azeitona, de onde se tira o óleo precioso. E aí tem uma coisa maravilhosa, eu encerro agora com Jesus, não vou passar, já passei mesmo, é que o óleo, o azeite e o vinho eram usados para curar as pessoas. Lembra da parábola do bom samaritano? Que ele para e socorre alguém e unta e ata com ataduras a ferida do camarada com óleo e com azeite, com vinho. Sabe o que está acontecendo nesta manhã? Jesus está aqui não para fazer juízo com você, porque o tempo está graça, usando misericórdia para curar as suas feridas com óleo, com azeite, com sangue, com vinho e com o pão, que ele diz que verdadeiramente o seu pão, o seu corpo é comida e o seu sangue é bebida. Que Deus abençoe esta igreja, que o Espírito Santo ainda nesta manhã te incomode, porque tem alguém que você precisa visitar ainda nesta manhã, que ele te incomode e teu coração não tenha sossego enquanto você não liberar a palavra de Deus para esta vida, mas que ao redor da tua casa, da tua família, da tua parentela, que você tenha paz e se cumpra o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, midianitas, 10.000 à tua direita, amalequitas, mas o meu povo, você, não será atingida ou atingido, porque aos teus anjos já tenho dado ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque você amou a minha palavra, porque você me amou, também eu te livrarei. Estarei contigo na angústia, mas te darei a minha salvação.